Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com o vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez iremos ver a haul completa do capítulo 278. Como sabemos, estávamos aguardando a saída completa deste capítulo e finalmente o capítulo foi vazado, assim então a gente consegue ver com detalhes tudo o que aconteceu na batalha contra o líder da tríade, Dante. E também veremos um pouco mais sobre a magia de união e a transformação demoníaca. E eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também já conto muito com você para se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, todas as semanas, pelo menos nas semanas que temos capítulos, a gente tem a nossa haul, onde a gente faz uma análise de todos os vazamentos. E como a gente sabe, o primeiro vazamento saiu um pouco antes do capítulo completo, que foi uma página colorida que a gente já analisou. E dessa vez, então, a gente vai direto para o vazamento do capítulo 278, que agora saiu na íntegra. Vamos ver então essa grande batalha entre a tríade e os magos de Clover, e dessa vez teremos o líder da tríade Dante enfrentando Knight e o Capitão Jack em uma incrível batalha com poderes demoníacos. E logo no primeiro quadrinho, na primeira página do mangá, a gente viu que o Capitão Jack ele não perdeu tempo e já estava iniciando seus movimentos contra Dante. Ele não queria dar tempo para o líder da tríade se mover, então já foi atacando usando a sua magia de corte. Em apenas alguns instantes, e principalmente no segundo quadrinho do mangá, a gente vê que já tinha vários cortes em todo aquele lugar, cortando inclusive as escadarias do castelo, parede e também o líder da tríade Dante. Ele foi golpeado de uma forma certeira pela magia de Jack, mas Dante continuou tranquilo, ele continuava sorrindo e em apenas um instante vimos que ele estava se regenerando completamente. Jack então escuta do seu adversário que seria impossível vencê-lo porque Dante agora ele foi fortificado ainda mais. O seu poder, como sabemos, foi amplificado pela tecnologia e conhecimento de Morris do reino de Diamond. Ele fez com que o Dante aumentasse muito o poder da sua regeneração. E então, basicamente, a sua magia corporal se torna muito maior e dessa forma é praticamente impossível conseguir feri-lo de verdade, pois em apenas um instante ela se regenera. Já era muito rápido com a magia demoníaca, mas agora aquilo nem mesmo muda completamente o corpo de Dante. E então, com certa tranquilidade, ele começa a dizer que é completamente impossível vencê-lo e depois disso, ele diz que talvez, possivelmente, o único que possa fazer algum estrago em seu corpo a partir de agora, o único que poderia realmente o golpear, deveria ser Asta, o garoto que possuía anti-magia. Dante acreditava que apenas ele poderia o ferir e é neste ponto que ele já ativa o seu poder demoníaco. Agora estava tomando boa parte do seu corpo, mas parecia ainda não ser o auge da sua transformação. Sendo assim, Dante não estava levando exatamente aquela batalha a sério porque ele se via como alguém invencível. Era impossível para aqueles adversários poderem superar e o Knight então nesse momento, ele já mostrava imaginar que acreditava que o Asta seria quem teria vantagem, mas nesse ponto ele dizia que talvez existia uma outra maneira de vencer. Knight começava a pensar que talvez transformando este corpo, que é completamente incortável, em algo cortável, eles poderiam sim ter uma vantagem e conseguir até mesmo vencer Dante. Em outras palavras, o que o Knight estava querendo dizer é que eles teriam que confiar na magia do Jack, apenas o Capitão Jack poderia ter alguma vantagem naquele confronto. E o Jack obviamente fica muito feliz, fica muito empolgado e ele tava louco pra continuar aquela luta. O problema é que Clover já tinha dado o primeiro passo, agora era a vez do contra-ataque e Dante em apenas um instante, ele já ativa a sua magia gravitacional, a presença do Rei Demônio, e agora ele dizia que não estava interessado em nenhum daqueles dois, mandando eles pro chão agora, em um instante. Sim, é tudo muito rápido, como sabemos, a pressão criada pela magia gravitacional é gigantesca, e nenhum dos magos de Clover realmente, além do Capitão Yami, foi capaz de passar por aquilo com facilidade. E então, neste ponto, a gente vê tanto Jack quanto o Knight no chão, o Knight começa a convocar o seu demônio pra conseguir se mover ali, e nesse ponto ele se perguntava se talvez o Jack seria capaz de efetuar algum ataque contra o Dante. Se ele não conseguisse se mover, ele não teria como conseguir realmente utilizar o grande poder da sua magia de corte pra tentar cortar aquele adversário. Neste ponto ouvimos o nome Surotsu, que aparentemente poderia ser o nome desse segundo demônio de Knight, mas a gente não tem total certeza ainda, temos que esperar a versão oficial que logo vai ter a nossa review completa aqui no canal, e aí na segunda-feira a gente consegue saber qual é o verdadeiro nome do demônio de Knight. Afinal, o Guimodeiro, por exemplo, teve uma pequena alteração, mas seguindo, o Knight ele já ativa, como a gente havia teorizado, a sua segunda forma da magia de união, da magia de transformação com seu segundo demônio. Dessa vez, ele cria uma armadura gigantesca, praticamente impenetrável, com alguns portões que serviriam como escudo. Assim, o Knight, como a gente havia previsto, também teria uma forma de ataque, outra forma para defesa, e essa seria a sua forma de defesa. Então, com isso, Dante começa a olhar para ele, ficar muito surpreso e começa a dizer que estava feliz porque à frente dele, ele percebia que existia um outro possuidor de poder demoníaco no reino de Clover, além do garoto Asta da anti-magia. E agora, como sabe que tem talvez alguém no mesmo nível de Asta, ele fica mais empenhado, mais motivado pra continuar lutando. Nesse ponto, então, a gente vê o Knight indo em direção ao Capitão Jack, que não tava nem um pouco feliz de estar ali no chão, e enquanto isso, o Knight começa a dizer que o Jack é forte, que ele tem um grande espírito. Mas depois Knight pergunta se aquilo realmente era verdade, ou se ele era um capitão apenas arrogante que não tinha nenhum poder de verdade. Neste ponto, basicamente, o Knight estava querendo motivar o Jack. Mas isso não antes de dizer que, bem, depois que tudo que Jack havia dito sobre o Capitão Yami, sobre toda essa batalha, ele na verdade
Tríade parecia apenas ser um inútil. Obviamente, Jack não gostou nada disso e ele fica furioso com Knight, mas em seguida a gente nem teve tempo de continuar com a discussão, porque o Dante ele tava empolgado e em apenas um instante ele já tinha se teletransportado praticamente de tão rápido e já tava atrás do Knight pronto para o golpear, mas Knight havia percebido a sua chegada e em apenas um instante ele consegue utilizar um daqueles escudos que ele havia formado para parar diretamente o golpe de Dante. Sim, um soco certeiro causando uma explosão ali, mas praticamente não teve nenhum efeito contra Knight. Dante então começa a dizer para ele não ignorar porque o seu inimigo ali é ele, e agora ele tá um pouquinho motivado a lutar, então obviamente seu inimigo deveria ficar de olho nele. A gente segue então com vários e vários golpes seguidos entre o Dante e o Knight, e o Knight, sério como sempre, ele consegue se esquivar, não só isso, como ele usa os seus pés para dar um chute direto em Dante, mandando-o para bem longe, e logo depois disso ele pede desculpa, dizendo: não me atrapalhe porque eu tô conversando um pouquinho com o capitão aqui. Nesse momento ele ignora completamente o líder da Tríade, que basicamente gostou disso. Ele encontrou mais um adversário que não temia os seus poderes, assim como foi uma das batalhas mais épicas que ele já possuiu, que foi com o Capitão Yami. Então obviamente ele se animou muito, Dante começa a sorrir e neste ponto a gente vê um pouco mais do seu poder demoníaco sendo mandado pra ele. Ele tava aumentando a sua força e dessa vez ele dizia que queria que o Knight mostrasse muito mais vontade nessa luta. Ele dizia que talvez aquele cara pudesse entretê-lo mais um pouco. E basicamente o Knight começa a perceber que os seus golpes foram fortes, mas não fez nada demais, não foi um golpe final. E então ele percebia que não poderia derrotar Dante com o tipo de poder que tinha ali naquele momento. Enquanto isso, o Knight continuava pensando que ele tinha que fazer que o Jack se levantasse e atacasse de alguma maneira. Esse poder seria necessário. Mesmo assim, Dante não estava gostando nada da batalha contra o Jack e já estava pronto para acabar com o capitão ali mesmo. Ele dizia que enquanto o Knight estava dando uma luta legal para ele, o Jack não era nem um pouco parecido com o capitão Yami, era um capitão fraco. E isso deixava furioso, fazendo com que logo em seguida ele já estivesse pronto para atacar Jack diretamente. E enquanto isso, então a gente tem um flashback, a gente vê o olho do Jack e depois disso voltamos um pouco pro seu passado. Vemos então seu pai, que era um caçador. A família de Jack, ela vivia da caça e basicamente de caçar animais pequenos e pássaros. Basicamente, sendo um caçador, o pai do Jack tinha uma regra: você não deve caçar nenhum animal que seja mais forte do que você, porque assim se colocaria em perigo. E jamais deveria se colocar em perigo desse jeito em frente a apenas aqueles que forem mais fracos. E depois, quando surgiu a magia do Jack, a magia de corte, todo mundo começou a pensar que ele realmente seria um grande caçador, apenas de animais fracos. Bem, basicamente, o Jack se perguntava se ele teria que viver desse jeito pra sempre. E então, ainda muito jovem, ele acabou encontrando seu pai sem vida na montanha. Basicamente, o pai dele encontrou um inimigo muito forte ali, e era aquele conhecido como o dono da montanha. E então ele atacou seu pai pelas costas, um inimigo que o pai de Jack jamais planejava atacar. E então, naquele ponto, ele também se encontrou com ele, mas foi diferente porque realmente ele era sua caça. Jack já não queria mais saber de caçar apenas mais fracos, ele já não queria viver desse jeito. E então, neste momento, ele com a sua magia só conseguia pensar em uma coisa: não existia ninguém que ele não pudesse cortar. E ele pensava que tava tudo bem, porque ele seria capaz de vencer qualquer um. Assim, ele conseguiu facilmente vencer aquele que havia tirado a vida do seu pai, o mais forte da montanha. Foi uma luta que ele obviamente se cansou e isso deixou muito feliz. Ele agora acreditava que deveria se unir aos Cavaleiros Mágicos, afinal ele era forte o suficiente para isso e queria enfrentar outros magos fortes. Assim então Jack começa a se empolgar novamente no meio daquela luta, enquanto Dante estava prestes ao atacar e Knight estava tentando o proteger. Neste momento ele começa a utilizar as suas lâminas, inclusive no próprio escudo do Knight. E então o Dante começava a dizer que mesmo tendo o mesmo rank do Capitão Yami, o Jack não era tão forte quanto. Mas Jack pensava que em sua frente havia um inimigo forte, e se existe um inimigo forte, ele teria que cortá-lo. E neste ponto, então, a gente vê várias e várias lâminas surgindo, deixando o Knight completamente impressionado. Jack estava sendo capaz de cortar a própria gravidade, e então, neste ponto, Dante começa a prestar um pouco mais de atenção nele. A batalha agora iria começar. E a gente então vê o Jack atacando o líder da Tríade em várias posições diferentes, com vários ângulos e lâminas diferentes, uma série de golpes certeiros. Acontece que Dante ainda acreditava muito nos seus próprios poderes e ele nem mesmo desviava. Ele dizia que não importava quantas vezes o Jack atacasse, ele simplesmente iria se regenerar. Não tinha um inimigo que pudesse tirar sua vida. Acontece que Jack não pensava assim. Jack seguia atacando com tudo que tinha até cortar Dante. Afinal, ele já foi como um pequeno louva-a-Deus, mas ele ficou mais forte. Ele conseguiu sozinho, muito jovem, sobreviver a uma ameaça que ameaçava a vida do mais forte. Então ali, naquele ponto, ele sabia que poderia derrotar o mais forte, como um louva-a-Deus. E em apenas um instante, ele simplesmente continuou atacando. Assim, Knight percebia. Parecia que Dante havia subestimado um inimigo muito forte. E assim a gente termina o capítulo 278 do mangá. Como a gente imaginava, com a batalha final contra a Tríade, o Jack foi quem tomou a frente. Eu acreditava que seria o Knight, e mesmo assim, a batalha contra Dante agora parece estar finalizada, e assim a gente vai saber um pouco mais também sobre os rituais de Qliphort nos próximos capítulos. Lembrando que pra gente ter total noção de tudo que aconteceu, precisamos da nossa versão completa, que logo sai aqui no canal com a versão oficial, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!